Olá, estamos começando o Universo Unifra especial da cobertura do 17º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Franciscano. Conosco hoje uma presença especial do professor Ronaldo Mota, que é PhD em Física, participou do governo Lula no Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia e também é professor de pós-graduação aqui da instituição. Professor, primeiramente, obrigado pela sua participação aqui conosco. E já começando falando sobre a abertura do simpósio, que teve uma participação especial sua e do cantor e escritor Ney Lisboa, que fizeram uma interação entre a parte cultural e a parte acadêmica, sobre essa questão de transformação das pessoas através da educação e cultura, professor. Bem, primeiro um grande prazer estar aqui. Eu acho que a abertura hoje do evento, ela teve exatamente essa característica de conjugar educação com cultura. E é muito interessante que se faça isso na prática. Então, o fato de nós termos um artista, um compositor, alguém que é do meio cultural estrito sensu, dentro do meio acadêmico, eu acho que ele traz um diferencial muito importante. E esses setores precisam se integrar cada vez mais, quer dizer, o espaço da cultura contempla o meio acadêmico, o meio universitário, e acho que foram muito felizes na escolha, e a execução, a minha, agradou muito. Professor, o senhor que é especialista em educação, mas também é um especialista na questão técnica, na questão de pesquisa. Como é que o senhor vê essa composição, essa união dos dois mundos, digamos assim? Porque se via antigamente a pesquisa de uma maneira, de certa forma, isolada. E hoje se trabalha muito essa temática de unificar essa questão de tornar mais palpável, de tornar mais atual, de tornar mais acessível ou a questão da pesquisa, ou seja, de que forma o senhor acredita que essa temática, que ela é tão ampla, né? Cultura e educação, transformar a vida das pessoas? Bem, eu não sei se em algum momento funcionou a ideia do desenvolvimento do conhecimento dentro das instituições de forma totalmente separada da sociedade. Mas pode ter até iludido alguém de que fosse possível você desenvolver conhecimento de uma forma completamente distante da comunidade, da sociedade. Se em algum momento assim se pensou errado, porque de fato, sob qualquer ponto de vista, em qualquer uma das áreas, as demandas vindas da sociedade, da comunidade, essa integração sob qualquer ponto de vista, incluindo a questão cultural, elas são cruciais tanto para o processo formativo, quer dizer, para que o estudante, ao longo da sua vida acadêmica, ao longo do seu percurso curricular, ele tenha acesso à cultura que se produz fora da instituição, como para o próprio desenvolvimento do conhecimento e da própria instituição. É muito importante que você aumente esses laços de integração. Então, o que nós vimos hoje aqui é um exemplo, um singelo e bonito exemplo, mas certamente nós temos que pensar uma universidade, uma instituição educacional que estabeleça laços muito fortes com o seu meio externo. E justamente sobre isso, professor, que na verdade o Centro Universitário Franciscano veio falando bastante dessa temática durante o ano, não só durante a realização do simpósio. De que forma em Santa Maria os meios que isso pode se tornar cada vez mais viável, essa relação com a comunidade, essa transformação, se fala tanto neste processo de transformação? A minha opinião é bastante genérica, em qualquer contexto, né, independente de Santa Maria. O que a gente pode ter em particular em Santa Maria é que ela tem peculiaridades. É uma das cidades que eu conheço com o maior público jovem. Eu nunca vi uma cidade da dimensão ou maior que Santa Maria que tem uma predominância tão grande de público jovem. É um público jovem relacionado com o meio educacional. Portanto, a gente tem as condições apropriadas para, mais do que nunca, não realizar um distanciamento entre aquilo que é, de forma específica, a vida acadêmica, daquilo que é mais amplo, que é a vida cultural de uma cidade. Então, eu acho que toda vez que se faz iniciativas nesta direção de aumentar essa integração, ela certamente tem como resultado a melhoria da qualidade de ensino, a melhoria dos programas de extensão e até mesmo a melhoria dos programas de pesquisa, de pós-graduação. Eu acho que esse é o caminho que o mundo está tomando
e não vejo como ser diferente no nosso contexto mais regional. Professor, eu sou um pesquisador em novas metodologias de ensino. O que se aplica esse processo dentro da sala de aula? O que nós temos dentro da sala de aula talvez pudesse ser definido como, tradicionalmente, sempre se compartimentalizou os conteúdos, acreditando que, à medida que as disciplinas dessem conta daquele conteúdo específico, conjunto de procedimentos, técnicas, o somatório das disciplinas, se bem orquestrados, seria suficiente para formar um profissional ou um cidadão apto a ir para o mundo do trabalho. O que se sabe hoje é que a educação está ficando mais complexa, mais difícil, mais sofisticada, porque nós estamos adentrando um novo período em que aqueles conhecimentos tradicionais continuam sendo extremamente importantes, mas mais do que nunca não são mais suficientes. É preciso agregar um conjunto de outras habilidades, inclinações, iniciativas, perfis, comportamentos que não estão necessariamente contidos somente nos conteúdos fragmentados em cada uma das disciplinas. Posso dar um conjunto de exemplos. O primeiro deles é óbvio, que é esse apreço, essa vocação para a questão cultural mais ampla. O segundo é trabalhar em equipe. Você pode ter uma série de disciplinas, todas elas razoavelmente bem arrumadas, mas se não houver a clara intenção de estimular o trabalho em equipe, isso não forma, provavelmente, um profissional ou um cidadão apto aos desafios do futuro. Professor, em seguida a gente volta a falar mais sobre esses novos processos metodológicos em sala de aula, do ensino, educação e também de cultura, durante a realização do simpósio de pesquisa de extensão do Centro Universitário Franciscano. O Universo Unifra volta em instantes. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Voltamos com o programa Universo Unifra, programa especial da cobertura do 10º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Franciscano. E conosco hoje o professor Ronaldo Mota, que nos dá a honra de conversar com a gente. Professor, com tanto gabarito, a gente fica até sem saber como abordar em apenas poucos minutos um assunto tão amplo e tão importante, que é essa questão da educação e cultura, que ajuda a transformar o nosso cotidiano. Professor, a gente encerrou o primeiro bloco falando de algumas mudanças, novas metodologias de ensino, e falávamos no intervalo como que pode funcionar também essa mudança. O senhor falava para mim que, além da questão de cada disciplina, de cada conteúdo, hoje é importante uma integração entre esses conteúdos. De que forma, professor? Bem, as disciplinas, vamos supor que elas sejam bem organizadas, que elas são bem feitas, que são bem ministradas e que possam, em tese, ser bem apreendidas pelos estudantes. Pode não ser suficiente, pelo simples fato de que existe um conjunto de elementos que são chamados interdisciplinares ou mesmo transdisciplinares, que não estão, infelizmente, contidas no âmbito de cada disciplina em particular.
Então, hoje, como eu disse anteriormente, a educação está ficando muito mais complexo, mais sofisticado, no sentido de que ele não eliminou as necessidades anteriores, continuam sendo importantes os conteúdos previstos anteriormente, só que eles definitivamente estão se transformando em não suficientes. Ou seja, formar um profissional que possa ter sucesso e nesse mundo, nesse cenário onde inovação se transformou na palavra-chave central, é mais complicado, porque nada do que era antigo foi dispensado e agregaram um conjunto de outras características, habilidades, que tradicionalmente as instituições se preocupavam pouco e que hoje passam a ser elementos igualmente importantes. Professor, eu sou de uma geração, eu não me considero dos mais antigos ainda, né? Mas eu sou de uma geração que para fazer um trabalho de escola era preciso ir até a biblioteca, ler o índice, pesquisar algum capítulo, fazer um resumo, ou seja, era preciso ler o livro. E participei da transformação para a era digital. E hoje a gente vê as novas gerações onde eles têm um acesso, uma facilidade em obter informações, através principalmente da internet. O que isso gera de mudança em termos, justamente nessa questão do processo de ensino, do processo de educação? Porque, afinal de contas, essa ferramenta pode ser utilizada a favor como também um fator dispersivo na questão deste processo. Não, está perfeita a tua análise. Nós temos duas questões que são cruciais. A primeira é que, antigamente, um problema que se estabelecia era o acesso à informação. Hoje, com os procuradores e com a rede mundial de computadores, se há um problema que você não tem, é o acesso à informação. Mas você passa a ter um problema que não é menos grave, que é a gestão da informação, a seleção da informação, a correta apropriação da informação. Ela é muito sofisticado, quer dizer, alguém que não saiba fazer isso adequadamente pode se deparar com o seguinte cenário: agora eu tenho as informações e não sei o que fazer com elas. Isso é desastroso. Segundo, ao lidar com essa informação, como que você transforma isso em algo solucionador dos seus problemas? Quer dizer, os problemas, eles estão conectados com a solução, com o material disponível, e ele te cria, é bastante curioso isso, um terceiro perfil. O que os professores examinam em geral? Eles esperam chegar ao final do semestre ou ao final do período letivo e dizer: tantos alunos sabem e estão aprovados. E dela diz o seguinte, o professor ou a professora: tem outros alunos que não sabem e serão reprovados. E se eu disser que surgiu um terceiro personagem, que não é nem este, nem aquele, e que talvez seja aquele que possa vir a ser o profissional do futuro, que é aquele que sabe muito bem procurar. Ele nem é o que sabe, estrito sensu, nem é o que não sabe, mas ele é alguém que dê qualquer desafio e ele está apto, no tempo apropriado, a procurar a informação, gerir a informação, dela tirar resultados de forma sintética e efetivamente resolver o problema. Então, ele é alguém que transcende o que simplesmente sabe. Porque o que sabe tem uma natureza limitada, sabe algo. O que sabe procurar e sabe fazer uso dessa informação e obter um resultado, ele é algo a mais do que o que sabe e muito a mais do que o que não sabe. Fazendo uso de uma figura antiga, os antigos costumavam dizer assim: mais do que ter o peixe é saber pescar, né? Então, o saber pescar, ou saber a ensinar a pescar, que é mais complicado ainda, que é o papel do professor, é extremamente atual, extremamente contemporâneo. Quer dizer, algumas décadas, o objetivo da instituição era dotar o educando de um conjunto de informações e orgulhosamente dizer: os estudantes, os formandos daqui, sabem tal coisa. E se ele disser que isso pode ser quase irrelevante? Se ele souber tal coisa, mas não souber agregar novas coisas, é insuficiente. É óbvio que, comparativamente com não saber, é mais.
mas comparativamente com saber agregar novos conhecimentos, é pouco. Então há um novo perfil, que é aquele que sabe aprender a aprender. Talvez eu dissesse assim que o cidadão ou o profissional mais preparado para enfrentar o mundo do futuro é aquele que aprendeu a aprender. Aprender a aprender é extremamente sofisticado. Professor, só fazendo um gancho, que infelizmente nosso tempo está encerrando, fazendo um gancho justamente com a temática do simpósio. Este processo do aluno que tiver a facilidade de buscar novas informações faz parte, talvez, de um novo paradigma no sistema educacional, ou seja, que mais importante que tirar uma boa nota é saber buscar essa atualização, buscar essas ferramentas através do conhecimento e, quem sabe, assim, trazer algum retorno maior para a própria sociedade? Claro que sim. Isso envolve um conceito muito interessante, difícil de ser compreendido, por sinal, que é a metacognição. A metacognição, no caso do estudante, diz respeito ao quanto que ele percebe o processo ao qual ele mesmo está submetido. É como se fosse a percepção de si próprio. Por exemplo, se ele for de fato convencido de que ele aumentará em muito o seu rendimento acadêmico, se em cada uma das disciplinas ele tendo acesso ao conteúdo que será ministrado em sala de aula, ele se dedicar minimamente a ter contato com esse conteúdo antecedendo a aula, ele poderá ter menos aulas, as aulas podem ser muito melhores e o rendimento pode ser incrivelmente superior. Então você tem um processo de consciência coletiva, colaborativa, onde, se todos se entenderem, os professores poderão dar menos aulas, mas aulas melhores, os estudantes poderão ter menos aulas, mas aulas com uma dinâmica muito mais interessante, desde que o pacto estabeleça de que ele vai ter um processo de dedicação que antecede a aula, onde ele explora uma coisa chamada aprendizagem independente. A aprendizagem independente não é sem o professor, pelo contrário, o professor continua sendo a mola mestra crucial ao longo dessa pedagogia, dessa metodologia, mas é algo que, não estou falando uma coisa absurda, várias instituições no mundo têm adotado isso e o sucesso tem sido muito além do esperado, mostrando que especialmente os mais jovens, que têm reconhecidamente uma afinidade maior com as tecnologias digitais, eles adoram isso, é a linguagem deles, enquanto que as aulas tradicionais talvez estejamos perante, né, uma situação em que você tem educador e educandos completamente divorciados. Eles não habitam o mesmo planeta, eles não falam a mesma linguagem. O simples fato de que a linguagem usual do educando são as tecnologias digitais e, às vezes, as tecnologias digitais parecem ser algo muito distante do educador, quando se configura esse quadro, eles sequer estão conversando entre si. Professor, muitíssimo obrigado pela essa entrevista, com certeza pela importância do assunto, pela relevância. Nós vamos convidá-lo com certeza outras vezes para falar sobre a temática. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço. O Universo Nifra fica por aqui. Você fica agora com o Estúdio Cultural, com o cantor Ney Lisboa, que vai falar um pouquinho mais sobre essa participação do simpósio. Até a próxima semana. Tchau.